Meus pais me deixaram em um orfanato quando eu tinha 12 anos para viajar com minha irmã. Agora estão desempregados, desesperados e tentando se reaproximar. Então, eu dei a eles o que mereciam. Meu nome é Adam. Tenho 24 anos agora. Mas essa história começou muitos anos atrás, quando eu tinha só 12. Naquela época, eu achava que minha família era relativamente normal. Pelo menos o que eu considerava normal. A gente não era rico, mas morava numa casa decente, tinha roupas razoáveis. E a vida parecia tranquila. Meus pais, Laura e Greg, nunca demonstraram que algo estava errado. Até o dia em que tudo desmoronou. E tinha também minha irmã, Emma, a queridinha da família. Sabe como é? Os professores adoravam ela, e meus pais não paravam de se gabar. Se ela espirrasse, parecia que tinha ganhado um prêmio Nobel. E eu era só o Adam. Não que eu fosse um garoto problema ou algo assim, mas não importava o que eu fizesse, parecia que eu era invisível. Os desenhos da Emma iam direto pra geladeira. Os meus recebiam um tapinha nas costas e um legal, Adam. A real é que eu nunca cheguei a odiar a Emma por isso. Não era culpa dela se os nossos pais tratavam ela como um troféu e me tratavam como se eu fosse descartável, mas isso me fazia sentir irrelevante. Enfim, o dia em que tudo ruiu começou como qualquer outro. Eu tava no meu quarto brincando com uns bonecos de ação velhos que eu ainda não tinha conseguido largar. Aí a Laura me chamou lá de baixo com aquela voz estranha que os pais usam quando querem parecer calmos, mas a gente sente que tem algo errado. Achei que fosse porque eu tinha esquecido o leite fora da geladeira ou deixado de fazer alguma tarefa. Mas quando entrei na sala, os dois estavam sentados no sofá com uma cara séria demais pra ser sobre leite. Senta aí, Adam, disse o Greg apontando pra uma cadeira na frente deles. O tom dele era seco, como se aquilo fosse uma reunião, não uma conversa de família. A Laura tentava parecer compreensiva, mas tinha algo estranho no olhar dela. Eu sentei, confuso. Aí ela respirou fundo e disse: Adam, a gente precisa conversar sobre uma coisa importante. Na hora, achei que alguém da família tinha morrido. Talvez algum avô distante. Mas então o Greg soltou. Estamos passando por dificuldades financeiras e não podemos mais cuidar de você. Por um momento achei que tinha escutado errado. Como assim? Não podem cuidar de mim? Eu sou algum tipo de assinatura que vocês estão cancelando? Fiquei ali, olhando pra eles, tentando entender o que tinham acabado de dizer. Mas a Laura continuou. Não é culpa sua, querido. A gente vem enfrentando isso há algum tempo e tivemos que tomar uma decisão muito difícil. Uma decisão difícil, sério? Eles falavam como se estivessem escolhendo qual pacote de TV a cabo manter. Não como se estivessem me abandonando. Perguntei o que aquilo realmente significava, ainda torcendo pra ter entendido tudo errado. A Laura explicou que tinham arrumado um lar temporário pra mim, que seria só por um tempo. Ela repetia essa palavra, temporário, como se isso fosse me acalmar. E por que a Emma não vai pro orfanato também? Eu soltei, desesperado, tentando entender. O rosto da Laura endureceu por um segundo antes de responder. A Emma tá na escola, Adam. Ela precisa de estabilidade. Estabilidade. Como se eu não precisasse disso também. O Greg se meteu antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Isso não é sobre escolher um de vocês. É sobre o que faz mais sentido agora. Eu comecei a chorar, mas não era um chorinho contido. Era aquele choro feio, com soluço e tudo, porque... Como é que um garoto de 12 anos deveria reagir ao saber que os pais estão abrindo mão dele? A Laura tentou me abraçar, mas eu empurrei ela. Por que vocês estão fazendo isso? Eu repetia sem parar. Mas eles só sabiam repetir aquelas frases ensaiadas sobre decisões difíceis e problemas financeiros. No dia seguinte, eles arrumaram uma mochilinha com minhas coisas e me levaram até o orfanato. A viagem foi em silêncio. Não aquele silêncio pensativo, mas aquele em que você sente o peso de cada respiração. Eu olhava pros dois o tempo inteiro, esperando que um deles vacilasse, olhasse pra mim e dissesse: isso é um erro, vamos te levar de volta. Mas isso nunca aconteceu. Quando chegamos na casa, eu fiquei no carro por um tempo, ainda com esperança de que eles fossem mudar de ideia. O Greg virou pra mim e disse: vamos, Adam, vamos acabar logo com isso. Como se aquilo fosse uma tarefa chata da lista de afazeres dele. Saí do carro abraçado à mochila que eles tinham arrumado. O casal que ia me receber, o senhor e a senhora Miller, estava de pé na porta. Pareciam simpáticos, mas eu mal reparei neles. Só conseguia pensar que meus pais estavam prestes a me deixar ali. A Laura se ajoelhou na minha frente e disse: a gente te ama, Adam. Isso não é um adeus pra sempre. Só dá um tempo, tá bom? Ela beijou minha testa, mas aquilo não teve nada de reconfortante. Foi como se ela tivesse me colado uma etiqueta de devolução. O Greg me estendeu a mão. Isso mesmo, um aperto de mão. Nada de abraço. Como se eu fosse um primo distante. E aí eles foram embora. Eu fiquei ali, na varanda, vendo o carro sumir no fim da rua, com o peito ficando mais pesado a cada segundo. Eu pensava: eles vão voltar. Eles têm que voltar. Mas não voltaram. Naquela noite fiquei revivendo tudo na minha cabeça. O que foi que eu fiz de errado? Será que eu não fui bom o bastante? Por que a Emma ficou e eu não? Essas perguntas ficaram martelando na minha mente por semanas. E o pior é que eu não tinha nenhuma resposta. Só tinha a promessa de que seria algo temporário. E mesmo querendo acreditar nisso, lá no fundo, eu sabia que nunca mais ia ver meus pais de novo. Hoje, olhando pra trás, vejo que aquele foi o momento em que tudo mudou. Não foi só o fato de eles terem me deixado. Foi o jeito como me deixaram. Como se eu fosse um peso do qual eles estavam aliviados de se livrar. Mas com 12 anos, eu não sabia nem como colocar isso em palavras. Só sabia que meus pais tinham ido embora. E eu estava sozinho. Nos dias seguintes, os Millers tentaram me fazer sentir em casa. A senhora Miller fazia panquecas todo dia de manhã. O senhor Miller aparecia no meu quarto de vez em quando com alguma curiosidade aleatória. Mesmo com todo o esforço deles, eu não conseguia confiar em ninguém. Meus pais tinham prometido que era só por um tempo. Então eu me agarrei a isso como se fosse a única coisa que me restava. Fiquei me repetindo: eles vão ligar, vão explicar tudo, e eu vou voltar pra casa. Mas os dias viraram semanas. As semanas viraram anos. E nenhum sinal deles. Nenhuma carta. Nenhuma ligação. Só fui entender o tamanho do buraco em que eu estava quando voltei às aulas. Os colegas perceberam que eu era novo e começaram a fazer 1000 perguntas. De onde você veio? Por que se mudou pra cá? Eu não tinha energia pra contar a verdade. Então inventavam umas respostas vagas tipo: ah, meus pais estão trabalhando em outro estado por um tempo. Mas até dizer isso doía. Soava amargo. Um dia, depois da escola,
escola, eu tava jogado no sofá da casa dos Millers, enrolando pra fazer a lição e mexendo no celular. Foi aí que cometi o erro de procurar meus pais na internet. Nem sabia o que tava procurando. Talvez só uma prova de que eles ainda pensavam em mim. Mas o que eu achei me tirou o ar. Lá estavam eles, sorrindo numa praia, com o mar ao fundo. Pareciam mais felizes do que eu jamais tinha visto. A legenda da foto dizia: finalmente vivendo o nosso sonho. Meu estômago embrulhou conforme eu ia rolando os posts. Uma foto atrás da outra. Férias em ilhas tropicais, jantares chiques e, claro, a Emma. Ela aparecia em praticamente todas as fotos, quase sempre no centro, com legendas tipo: nossa filha maravilhosa. Era como se eu nem existisse. Quanto mais eu via, mais a raiva crescia. Eles tinham dito que não podiam me manter. E ali estavam, vivendo como se fossem influenciadores digitais. E a Emma não estava num orfanato como eu. Continuava com eles, sorrindo pra câmera como se a vida fosse perfeita. Parecia que minha cabeça ia explodir. Eles não só me abandonaram, eles me apagaram da história. Mas o que mais me destruiu nem foram as fotos. Foi o blog de viagens. Sim, eles criaram um blog inteirinho contando a jornada deles rumo à liberdade. Escreveram sobre como abrir mão de bens materiais. Ou seja, eu trouxe clareza pra vida deles. Rolei até os comentários. E aí algo chamou minha atenção. Um comentário feito por uma conta sem foto de perfil. Dizia assim: deve ser bom fugir e deixar tudo pra trás. Tomara que isso não volte pra te assombrar. As palavras eram afiadas. Pareciam feitas pra cortar aquela imagem bonitinha que o Greg e a Laura tentavam passar. Minha mente disparou. O que a pessoa quis dizer com deixar tudo pra trás? Estava falando de mim ou de alguma outra coisa? Cliquei no comentário, mas o perfil era privado. E a foto era só um círculo cinza. Continuei rolando a página, tentando achar mais alguma pista. Numa outra foto, a Laura segurando um drink tropical, alguém comentou: pelo visto fugir da cidade valeu a pena, né? Meu peito apertou ao ler aquele fugir da cidade. Por que alguém diria aquilo? Continuei lendo os comentários, mas não achei mais nada tão direto quanto esses dois. A maioria das pessoas só elogiava, dizendo o quanto o estilo de vida deles era inspirador. Deu vontade de gritar com essas pessoas por não enxergarem a verdade por trás da fachada, mas eu não conseguia simplesmente ignorar. Será que eram só comentários de haters aleatórios? Ou aquelas pessoas sabiam de algo que eu não sabia? Não era como se o Greg e a Laura fossem exatamente exemplos de honestidade. Tinham mentido pra mim dizendo que não podiam me sustentar. E claramente isso não era verdade. Será que tinha mais coisa por trás? Essa pergunta ficou martelando na minha cabeça. E eu não conseguia parar de pensar. Mas o que eu podia fazer? Eu não tinha acesso ao passado deles, nem aos segredos que esconderam. Só me restava remoer aquelas palavras enigmáticas e imaginar o que mais eles poderiam estar escondendo. Fechei o notebook com as mãos tremendo. Não era só pelas mentiras. Era pela falta total de arrependimento. Eles estavam por aí, vivendo o melhor da vida, enquanto eu tentava aprender a viver sem eles. Naquela noite, durante o jantar, os Millers perceberam que eu não estava bem. Não era como se eu estivesse disfarçando muito, pra ser honesto. Tudo certo, Adam? Perguntou o Sr. Miller colocando o garfo de lado. Aham, murmurei sem vontade nenhuma de entrar no assunto. Mas a Sra. Miller não era do tipo que deixa passar. Você não precisa contar nada se não quiser. Mas se algo estiver te incomodando, a gente tá aqui, viu? Disse com suavidade. Olhei pra eles. Duas pessoas que mal me conheciam, e ainda assim pareciam se importar mais comigo do que meus próprios pais algum dia se importaram. E não sei explicar porquê, mas eu desabei. Contei tudo. O blog, as fotos, as legendas. Achei que eles fossem dizer pra eu parar de fuçar ou que isso não importava, mas não disseram nada disso. A Sra. Miller só ouviu, com aquele olhar cheio de compaixão silenciosa que eu ainda estava aprendendo a aceitar. Já o Sr. Miller ficou visivelmente irritado. Você tem todo o direito de estar com raiva, disse se inclinando pra frente. O que fizeram com você não é culpa sua. A culpa é toda deles. E não deixa ninguém te convencer do contrário. Não foi nenhum discurso épico, mas me pegou de um jeito. Pela primeira vez, alguém estava reconhecendo que tudo aquilo não era responsabilidade minha. Nas semanas seguintes, comecei a me adaptar melhor à vida com os Millers. Eles não eram perfeitos, mas eram constantes. Perguntavam como tinha sido meu dia, me ajudavam nas lições, me incentivavam a experimentar coisas novas. Até comecei a me abrir mais na escola. Entrei em uns clubes, fiz umas amizades. Mas a raiva que eu sentia dos meus pais, essa não passou. Na verdade, só aumentou. Mas eu tinha certeza de uma coisa. Não ia deixar que a escolha deles definisse quem eu era. Então me joguei nos clubes da escola. Não que eu quisesse virar o mais sociável do colégio, mas eu precisava ocupar a cabeça. Me inscrevi no clube de debates. Afinal, discutir era algo que Greg e Laura tinham me treinado bem. Então, por que não usar isso a meu favor? E pasme, eu era bom naquilo. Depois consegui um emprego de meio período. O Sr. Miller já vinha sugerindo há um tempo que eu poderia gostar de ter um dinheirinho próprio. Então acabei cedendo e me candidatei a uma vaga numa livraria local. Nada glamuroso, mas eu adorava estar cercado de livros. E de pessoas que realmente queriam conversar sobre eles. Além disso, aquilo me dava um gostinho de independência. Cada salário era um passo a mais para construir um futuro só meu. Em algum momento desse processo, conheci o Ryan. O Ryan me tratava como um cara normal, não como um caso de caridade. Quando contei sobre meus pais, ele só fez que sim com a cabeça e disse: putz, que furada. Bora jogar videogame. Uma tarde, cheguei da escola e percebi que a casa estava silenciosa demais. Normalmente, a Sra. Miller estaria na cozinha cantarolando alguma playlist de músicas antigas e o Sr. Miller mexendo em alguma coisa na garagem. Mas dessa vez, escutei vozes baixas vindas da sala de jantar. Fiquei parado no corredor, fora da vista, forçando o ouvido para escutar. Será que a gente conta pra ele? Era a voz da Sra. Miller meio hesitante. Ele tem o direito de saber, respondeu o Sr. Miller. Se tem a ver com ele, não dá pra esconder. Isso só vai magoar mais. Mas ele tá indo tão bem agora, ela argumentou. A gente devia esperar até saber mais. Essa carta não explica muita coisa. Pode não ser nada. Me encostei na parede, com o coração batendo forte. Uma
uma carta? Sobre mim? Antes que eu conseguisse pensar num jeito de perguntar sem parecer que estava ouvindo atrás da porta, o Sr. Miller suspirou. Tá bom, vamos esperar. Mas se eles entrarem em contato de novo, a gente vai ter que contar tudo. Ouvi passos vindo na direção da sala. Corri pra cozinha e fingi que tinha acabado de chegar. A Sra. Miller sorriu quando me viu, mas eu não consegui tirar aquela sensação esquisita do peito. Mais tarde, quando todo mundo já estava dormindo, fui até a sala de jantar bem devagar. Eu sabia que não devia fuçar, mas a curiosidade foi mais forte. Na mesa tinha uma pilha de correspondências. Lá no meio, encontrei um envelope com meu nome. Hesitei antes de pegar. O remetente era de um escritório de advocacia. Meu estômago deu um nó quando abri. Li as primeiras linhas. A quem possa interessar, esta é uma notificação sobre dívidas pendentes associadas a Gregory e Laura. Como responsáveis legais listados por Adam, solicitamos qualquer documentação relevante sobre a situação financeira da família no período em que... Parei de ler. Minha mão tremia. Dívidas. Era isso que o Greg e a Laura estavam fugindo? Será que eles me largaram não porque não podiam me sustentar, mas porque não tinham coragem de encarar os próprios erros? Enfiei a carta de volta no envelope e devolvi pra pilha de correspondências, tentando deixar tudo do jeitinho que estava, como se nunca tivesse mexido. Minha cabeça tava a mil. Eu não fazia ideia do que fazer com aquela informação, mas uma coisa era certa. O Greg e a Laura tinham mentido sobre muito mais do que só a questão financeira. Quando completei 16 anos, as coisas começaram a se encaixar. Eu estava ralando muito na escola, conciliando meu trabalho com atividades extracurriculares, e tava valendo a pena. Minhas notas estavam ótimas, e meu treinador do clube de debates disse que eu tinha uma chance real de conseguir uma bolsa. Foi a primeira vez que eu me permiti imaginar um futuro sem meus pais, sem os traumas que eles deixaram. E, olha, foi libertador. E aí a bolsa virou realidade. Lembro até hoje do dia em que a carta chegou. Eu tinha me inscrito meio no impulso, sem acreditar que teria chance. Quando abri o envelope e vi as palavras bolsa integral, eu não consegui acreditar. Desci correndo para mostrar pros Millers, que estavam praticamente brilhando de orgulho. A Sra. Miller me abraçou apertado, e o Sr. Miller ficava repetindo. Eu sabia que você ia conseguir. Naquela noite, resolvi compartilhar a notícia nas redes sociais. Eu não era muito de postar coisa pessoal, mas aquele era um momento que merecia ser comemorado. Escrevi algo simples e sincero, falando como esforço dá resultado e agradecendo pelo apoio que recebi. Os comentários começaram a aparecer quase na hora. Amigos da escola, professores, até colegas com quem eu mal falava. Mas teve um comentário que fez meu estômago despencar. Era da Laura. Estamos tão orgulhosos de você, Adam. Vamos nos reaproximar em breve? Orgulhosos? Depois de tudo, fiquei encarando aquele comentário por uma eternidade. A raiva veio à tona de novo. Não era só pelo fato de ela ter comentado. Era o jeito casual, como se fôssemos parentes distantes que perderam o contato. E não pais que tinham simplesmente abandonado o filho. Não respondi. E o que eu diria, afinal? Em vez disso, apaguei o comentário e bloqueei os dois. Foi nesse momento que caiu a ficha. Eu não precisava da aprovação deles. Nem da culpa, nem das migalhas de atenção. Aquela bolsa me deu um novo propósito. Mergulhei ainda mais nos estudos, determinado a provar, pra mim mesmo e talvez um pouquinho pra eles também, que eu era capaz de vencer sem a ajuda deles. O Sr. Miller começou a me dar umas aulas de educação financeira. E olha, achei mais interessante do que imaginava. Ele me ensinou a poupar, montar orçamento, pensar no futuro. Nada glamuroso, mas prático. E me deu uma sensação de controle que eu nunca tinha sentido antes. Com o incentivo deles, também comecei a dar aulas de reforço para alunos mais novos depois da escola. Nunca tinha me imaginado fazendo isso, mas descobri que eu tinha jeito para explicar as coisas. E mais do que isso, era bom ajudar outras crianças que estavam com dificuldades. Eu sabia bem como era se sentir deixado para trás. Um dia, durante uma dessas sessões de reforço, o Ryan me perguntou qual era meu maior objetivo. Tipo, onde você se vê daqui 5 anos? Disse ele, encostado na cadeira como se fosse a pergunta mais simples do mundo. Pensei um pouco antes de responder. Eu só quero estabilidade, sabe? Ter meu cantinho, minha própria vida, e não depender de ninguém. Isso é sólido, ele respondeu com um sorriso. Mas não esquece de se divertir no caminho. As palavras do Ryan ficaram na minha cabeça. Percebi que estava tão focado em provar meu valor que não tinha deixado espaço para mais nada. Então prometi a mim mesmo que ia buscar um equilíbrio. Continuei me dedicando, mas também comecei a dizer sim para coisas que antes eu evitava. Noites de jogos com os amigos, viagens de última hora, até tardes preguiçosas no parque. Não era nada demais, mas me lembrava que a vida não precisava ser só luta e pressão. No fim daquele ano, eu me sentia uma pessoa totalmente diferente. Não estava só sobrevivendo, estava vivendo. Os Millers tinham se tornado minha base. O Ryan era como um irmão. E eu, finalmente, sentia que estava trilhando um caminho só meu. A ausência dos meus pais ainda doía às vezes, mas não me definia mais. Se servia para alguma coisa, era de combustível para eu continuar seguindo em frente. Só que, como sempre acontece comigo, as coisas tomaram outro rumo no dia da minha formatura. Era para ser o auge de tudo que eu tinha construído. O momento em que eu finalmente ia me levantar, cercado pelas pessoas que me apoiaram, e dizer, eu consegui. As semanas que antecederam a formatura foram uma correria só. Mal tinha tempo para pensar. Os Millers estavam numa empolgação só, planejando uma festinha em casa depois da cerimônia. Até o Ryan, que normalmente tirava sarro de qualquer coisa sentimental, parecia realmente animado por mim. Lembro da manhã da formatura como se fosse ontem. Minha cabeça fervilhava com tudo que eu tinha passado até ali. Desde o momento em que meus pais me deixaram na varanda dos Millers, até as noites em claro estudando para provar, para mim mesmo, que eu era capaz. A senhora Miller tinha passado a roupa de formatura na noite anterior e pendurado na porta do meu quarto com um bilhetinho escrito: Estamos muito orgulhosos de você, Adam.
Sorri quando vi. Não era só o bilhete. Era tudo o que eles tinham feito por mim ao longo dos últimos 5 anos. Eles não eram só pais adotivos. Eram minha família de verdade. A cerimônia foi como qualquer uma dessas. Quando chamaram meu nome, atravessei o palco para pegar o diploma e por um instante parecia que o tempo tinha parado. A plateia aplaudia. E dava para ouvir os Millers e o Ryan gritando meu nome como se eu fosse uma celebridade. Era exatamente como eu tinha imaginado. Mas claro, nada na minha vida fica perfeito por muito tempo. Depois da cerimônia, nos reunimos do lado de fora para tirar fotos. Os Millers estavam radiantes. O Ryan fazia piada dizendo que meu diploma devia estar escrito com giz de cera. Até a Emma apareceu, o que foi uma surpresa, já que ela normalmente ficava na dela. Estava tudo no lugar, tudo perfeito. Até que eu os vi. Na beirada da multidão, estavam Greg e Laura. Por um segundo, achei que minha mente estivesse pregando peça. Eu não via os dois há anos, e com certeza não os convidei. Mas lá estavam eles, vestidos como se tivessem acabado de descer de um cruzeiro, olhando ao redor como se estivessem procurando por alguém. Tentei ignorar, torcendo para que fossem embora ao perceber que eu não ia dar atenção. Mas Greg cruzou olhares comigo, e antes que eu pudesse desviar, ele já vinha na minha direção, puxando a Laura junto. Meu peito apertou quando eles se aproximaram, com aqueles sorrisos falsos colados na cara. Adam! Disse Laura num tom animado demais para alguém que abandonou o próprio filho. Você tá tão crescido! Greg me deu um tapinha no ombro, como se fôssemos velhos amigos se reencontrando. Estamos muito orgulhosos de você, filho. Esse é um dia muito importante para todos nós. Todos nós? A audácia de dizer isso me fez rir. Fiquei encarando os dois, sem saber se gritava, chorava ou simplesmente virava as costas. Os Millers e o Ryan estavam a poucos metros dali, claramente confusos, mas evitando se meter. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntei, tentando manter a voz firme, embora minhas mãos estivessem tremendo. Viemos comemorar com você, disse o Greg, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Cometemos erros, Adam, mas sempre quisemos o melhor para você. A Laura entrou na conversa, com aquela voz fingidamente doce. Sentimos muito sua falta. Achamos que esse seria o momento perfeito para nos reaproximarmos, como família. Vocês não têm o direito de se chamar de minha família, respondi. Vocês me abandonaram, me deixaram com estranhos e nunca se preocuparam em saber se eu estava bem. E agora aparecem como se nada tivesse acontecido. O sorriso da Laura vacilou, e o rosto do Greg ficou vermelho. Isso não é justo, Adam, ele disse tentando manter a calma. Fizemos o que achávamos ser o melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo? Retruquei. Você quer dizer melhor para vocês mesmos? Não vem aqui fingir que fez isso por mim. Enquanto vocês viviam o sonho de liberdade, eu tava tentando descobrir como sobreviver sem vocês. A essa altura, algumas pessoas já estavam notando a tensão. Os Millers se aproximaram com expressões de preocupação e revolta. Mas quem me surpreendeu de verdade foi a Emma. Ela caminhou até o Greg e a Laura e disse, firme, vocês não vão estragar isso pra ele. Já fizeram estrago demais. Foi a primeira vez que vi ela confrontar os dois. E nunca senti tanto orgulho. Greg tentou argumentar, mas Laura o puxou pelo braço e sussurrou algo sobre evitar barraco. Eles me lançaram um último olhar, entre frustração e pena. E então viraram as costas e foram embora. Os Millers vieram logo em seguida, me abraçando forte e me lembrando de que aquele dia era sobre minhas conquistas, e não sobre o drama deles. O Ryan me entregou um lenço resmungando. Cara, você devia cobrar deles por danos emocionais. Aquilo me fez rir de verdade. O resto do dia passou como num borrão. Voltamos pra casa dos Millers, onde eles tinham decorado o quintal com balões e enfeites. E por algumas horas, eu me permiti esquecer de Greg e Laura e curtir a presença de quem realmente importava. Naquela noite, depois que todo mundo já tinha ido dormir, fiquei sentado na varanda com a Emma. Ela me olhou e disse, me desculpa, por tudo. Antes eu não enxergava, mas você tava certo. Eles manipularam a gente. Só pensam neles mesmos. Eu não sabia o que responder, então só balancei a cabeça. Ficamos em silêncio por um tempo, e foi o suficiente. Senti que, finalmente, eu e a Emma estávamos no mesmo ritmo. Aquele dia não foi só sobre formatura. Foi sobre me impor. Sobre cortar de vez os laços com quem tentou me destruir. Não foi fácil, mas era necessário. Só que eu sabia que meus pais ainda não tinham desistido. A maneira como surgiram do nada e começaram a tentar entrar na minha vida de novo, me deixou com uma sensação esquisita. E como sempre, minha intuição estava certa. Uma semana depois da formatura, recebi um e-mail da Laura. Por um segundo, achei que fosse um pedido de desculpas. Mas no fundo, eu sabia que não era. Era um texto enorme, cheio de meias-verdades e desculpas esfarrapadas. Dizia como a vida tinha sido difícil pra eles, como tinham cometido erros, mas que sempre pensaram no meu bem. E aí veio a bomba. Esperamos que possamos superar tudo isso e nos reconectar como família. Você está indo tão bem, estamos orgulhosos. Quem sabe você possa nos ajudar nesse momento difícil? Ajudar? Depois de tudo? Ou melhor, depois de tudo o que não fizeram? A cara de pau deles me deu até vontade de rir, mas era aquele tipo de riso amargo, sabe? Não respondi. Apenas deletei o e-mail e bloqueei o endereço. Mas a raiva continuou, pairando como um fantasma incômodo. A Emma andava de olho neles, mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. Ela me atualizava com as últimas notícias sobre o caos parental. Pelo que contou, eles torraram todas as economias tentando manter a pose de vida dos sonhos. O blog de viagens tinha afundado, e agora só restavam dívidas e nome sujo na praça. Venderam quase tudo que tinham e estavam pulando de sofá em sofá na casa de parentes distantes, que segundo a Emma, já estavam perdendo a paciência. Eles estão um desastre, ela disse num telefonema. Mas continuam botando a culpa em você. Acham que se você perdoar, tudo magicamente vai se resolver. Perdoar o quê? Retruquei com a voz carregada de mágoa. Por terem me deixado sem lar aos 12 anos? Emma suspirou do outro lado. Não tô dizendo que eles estão certos, Adam. Só tô te contando o que eles estão falando. A queda deles não era algo que eu comemorava, mas também não sentia pena. Eles fizeram as escolhas deles. Agora estavam pagando o preço. Enquanto isso, minha vida seguia. Um dia, recebi uma notificação no celular que me deixou em choque. Greg e Laura tinham me encontrado no LinkedIn. Tinham comentado num post meu sobre a bolsa de estudos. Estamos tão orgulhosos de você, Adam. Vamos marcar de conversar em breve.
Era quase a mesma mensagem que tinham deixado na minha formatura. Nem sabia que eles sabiam usar o LinkedIn. Bloqueei os dois imediatamente, mas claro, não foi o suficiente. Começaram a mandar mensagens para as pessoas da minha rede. Colegas de trabalho, professores, até pros Millers. As mensagens eram todas no mesmo estilo. Chantagem emocional misturada com mentiras descaradas sobre como eu os tinha abandonado. Uma dessas mensagens chegou até minha chefe da livraria, que me chamou para conversar. Olha, não quero me intrometer, disse ela. Mas alguém, dizendo ser seus pais, mandou um e-mail estranho pra gente. Fiquei morrendo de vergonha. Me desculpa mesmo, respondi. Eles não fazem parte da minha vida. Eu vou resolver isso. Pra minha sorte, ela não insistiu. Se incomodarem a gente de novo, me avisa. A gente tá do seu lado. Ouvir aquilo foi um alívio. Mas também me fez perceber até onde Greg e Laura estavam dispostos a ir. Não bastava invadir minha vida pessoal. Agora queriam sabotar a profissional também. Foi aí que a Emma entrou em cena. Postou um texto nas redes sociais, escancarando tudo. Não poupou ninguém. Contou como eles nos abandonaram, se recusaram a assumir a responsabilidade. E como eu e ela reconstruímos nossas vidas sozinhos. Eu e o Adam lutamos muito pra chegar onde estamos, sem a ajuda deles. A gente não deve nada a ninguém. O post viralizou. Centenas de pessoas comentando, apoiando, se solidarizando. Foi reconfortante ver tantos desconhecidos do nosso lado. Mas como era de se esperar, isso só fez Greg e Laura surtarem ainda mais. Começaram a postar desabafos dramáticos, cheios de meias-verdades e mentiras deslavadas, dizendo que éramos ingratos e que eles tinham se sacrificado tanto por nós. Mas quanto mais falavam, mais as pessoas enxergavam quem eles realmente eram. Foi então que a Emma me ligou, com a voz animada de um jeito que eu não via fazia tempo. Lembra daquele depósito antigo que eles tinham? Descobri que pararam de pagar, e o dono deixou eu pegar umas coisas antes de esvaziar tudo. Uma hora depois, a Emma apareceu na minha casa com uma caixa de papelão toda amassada. Você precisa ver isso, disse ela, largando a caixa em cima da mesa. Dentro, tinha uma pasta entupida de papéis. Contas atrasadas, avisos de despejo, cartas de agências de cobrança. Meu estômago afundou conforme eu ia folheando tudo. Eles estavam vivendo muito acima do que podiam, disse Emma, amarga. Negócios que faliram, cartões de crédito estourados. Parece que preferiram fugir a encarar a realidade. Perto do final da pilha, uma carta do advogado deles chamou minha atenção. Falava sobre reestruturação financeira e redução de dependentes para cortar despesas. Meu nome estava lá, literalmente listado como um passivo. Fechei a pasta com força. Minhas mãos tremiam. Eles não me deixaram porque não podiam me sustentar, murmurei. Eles me deixaram porque era mais fácil do que limpar a bagunça que fizeram. Emma ficou em silêncio por um momento até dizer: achei que você merecia saber. Valeu, murmurei, sem saber o que sentir. Depois que ela foi embora, fiquei encarando a pasta, dividido entre queimá-la e guardar como prova. No fim, guardei. Não por eles, por mim. Quando entrei na faculdade, a reputação deles já estava no chão. As vaquinhas online que criavam eram denunciadas como fraude, e até os parentes que os estavam abrigando tinham mandado eles embora. Segundo a Emma, agora viviam no carro, ainda agarrados à ideia de que eu devia alguma coisa pra eles. Enquanto isso, eu estava prosperando. A faculdade era tudo o que eu sonhava, e eu estava decidido a aproveitar cada centavo da bolsa. Também comecei um projeto paralelo, oficinas de educação financeira no campus. Nada muito sofisticado, mas era gratificante retribuir, principalmente depois de tudo que os Millers me ensinaram sobre dinheiro. Um dia, no meio do semestre, recebi uma ligação da Emma. Você não vai acreditar, disse ela, com uma mistura de frustração e espanto na voz. Eles apareceram no meu apartamento. O quê? Perguntei com o peito apertando. Chorando, Adam. Implorando pra eu convencer você a falar com eles. Diziam que estavam desesperados. Suspirei, esfregando as têmporas. E você disse o quê? Mandei embora. Falei que se aparecessem de novo, eu chamava a polícia. Não sabia se sentia raiva ou alívio. Parte de mim odiava que ainda tentassem arrastar a Emma pro caos deles, mas outra parte sentia orgulho. Ela tinha mudado. Aquela menina quieta que fugia de conflito agora estava se impondo. Eu não devia perdão, nem dinheiro, nem tempo pra Greg e Laura. O que eu devia era pra mim mesmo. Continuar construindo uma vida livre da influência deles. Mas claro, Greg e Laura não iam desistir fácil. Eles não eram o tipo de gente que sabe deixar pra lá, principalmente quando acham que ainda podem tirar alguma vantagem. Começou com ligações, números aleatórios aparecendo no meu celular a qualquer hora. Eu ignorava quase sempre, mas um dia cometi o erro de atender. Era a tia Karen, uma parente com quem eu não falava havia anos. Ela foi direto ao ponto. Adam, o que tá acontecendo com você? Oi? Falei, pego totalmente desprevenido. Seus pais estão passando necessidade, morando no carro, e você simplesmente finge que eles não existem. Eles são sua família, Adam. Você devia mostrar um pouco de compaixão. Segurei a vontade de rir. Compaixão? Eles mostraram alguma quando me deixaram num lar temporário e nunca mais olharam pra trás? Quando me largaram aos 12 anos pra me virar sozinho? Karen bufou do outro lado, claramente não esperava que eu revidasse. Eles fizeram o que acharam que era certo. As pessoas cometem erros, Adam. Você tá sendo frio. Desliguei na hora. Não ia desperdiçar minha energia tentando explicar pra alguém que claramente não sabia, ou pior, não se importava com o que eu vivi. Nas semanas seguintes, outras ligações parecidas começaram a aparecer. Primos distantes, tios que nunca ligaram pra mim antes, tudo com o mesmo discurso. Pra eles, eu era o filho ingrato, o egoísta que não perdoava os pobres pais. O que ninguém entendia era que Greg e Laura não eram apenas pais ruins. Eles eram tóxicos, manipuladores e completamente incapazes de assumir os próprios erros. Ajudar eles seria como me jogar de volta num buraco do qual levei anos pra sair. Quando as ligações não funcionaram, eles elevaram o nível. Um dia, recebi um e-mail de um advogado representando os dois. Só o assunto já me embrulhou o estômago. Notificação de intenção de solicitar apoio financeiro. Abri o e-mail, li por cima aquele monte de juridiquês. E, resumidamente, eles estavam me processando por abandono financeiro. Segundo eles, agora que eu era bem-sucedido, tinha a obrigação de sustentá-los. Era absurdo. Primeiro, eu não era milionário. Tava indo bem sim, mas ainda no começo da carreira. E além disso,
Eu tinha sido do sistema de adoção. Legalmente, eu não devia nada a eles. Encaminhei o e-mail para uma advogada que os Millers tinham me recomendado. Ela me tranquilizou. Isso não vai pra frente. Eles não têm nenhum caso. Estão tentando te assustar pra arrancar dinheiro. Não responda. Foi um ótimo conselho. Mas mesmo assim, me deixou enjoado. A ideia de que eles podiam distorcer a narrativa, de que podiam me pintar como o vilão, depois de tudo, era como jogar sal em ferida aberta. Mas em vez de remoer isso, canalizei minha energia no meu trabalho. Naquela altura, minhas oficinas de educação financeira tinham crescido. E muito. O que começou como um projeto extra, virou uma organização de verdade, ajudando jovens por todo o país a cuidar do próprio dinheiro e construir um futuro. Fechei parcerias com ONGs, escolas, até empresas grandes. Cada conquista era mais um passo para longe do garoto que fui quando Greg e Laura me deixaram para trás. Um tempo depois, recebi um e-mail de uma produtora que tinha ouvido minha história por meio de uma das ONGs parceiras. Estavam produzindo uma série sobre superação e queriam me entrevistar. Na hora fiquei em dúvida. Eu realmente queria abrir minha história pro mundo? Conversei com os Millers e com a Emma, e decidi aceitar. Se minha trajetória pudesse ajudar nem que fosse uma criança em lar adotivo a se sentir menos sozinha, já valeria a pena. Gravar foi surreal. Em certo momento, perguntaram se eu queria falar de Greg e Laura. Pensei bastante. No fim, decidi mencioná-los brevemente. Não pra expor, mas pra contextualizar minha jornada. Eles fizeram suas escolhas, disse eu na entrevista. E essas escolhas me moldaram de formas que eu nunca imaginei. Mas elas não me definem. O que me define é a vida que construí, a família que escolhi e o trabalho que faço. Durante uma pausa nas gravações, a produtora me puxou de canto com um ar hesitante. Adam, ela começou. Encontramos algo durante a pesquisa. É sobre seus pais. Você tá preparado pra ouvir? Ergui a sobrancelha. Naquela altura, eu já achava que nada mais podia me surpreender. Manda ver, disse. Ela respirou fundo antes de continuar. Parece que eles foram despejados depois de darem calote em vários empréstimos e há indícios de fraude. Fiquei encarando ela. Fraude? A palavra parecia pesar no ar. Ela assentiu. Nada muito grande pelo que parece. Mas há um padrão. Negócios fantasmas, movimentações suspeitas nos cartões, pedidos de crédito que eles nunca poderiam pagar, deixaram muita gente na mão. A raiva que achei que já tinha superado voltou com força. Então eles não eram só egoístas. Estavam ativamente enganando pessoas. E fugiram quando o problema bateu a porta. A produtora me olhou com compaixão. Achei que você devia saber. Vai que isso aparece mais pra frente. Assenti, embora minha mente estivesse girando. Sempre achei que as mentiras deles fossem algo pessoal, só comigo. Mas agora, vendo o rastro de destruição que deixaram, tudo fazia ainda mais sentido. Eles me abandonaram porque era mais fácil. Era conveniente. Era cortar perdas. Quando o documentário foi ao ar, a resposta foi avassaladora. Recebi mensagens de pessoas do país inteiro contando histórias parecidas, agradecendo por eu ter compartilhado a minha. Alguns diziam que ganhavam esperança. Outros, que finalmente se sentiam vistos. Foi uma experiência emocionante. Mais do que eu estava preparado para sentir. E como previsto, Greg e Laura tentaram usar o documentário para se promover. Foram às redes sociais fazer textões dramáticos dizendo que eu tinha pintado eles como vilões. Que eles eram as verdadeiras vítimas. Mas não colou. Na verdade, foi um tiro no pé. As pessoas começaram a rebater, apontar inconsistências, questionar as versões deles. E quanto mais falavam, mais ficava claro quem realmente eram. Enquanto isso, eu comprei minha casa. Um cantinho tranquilo, aconchegante, onde finalmente me sentia pertencente. Convidei os Millers e a Emma para um jantar de boas-vindas. Passamos a noite rindo, comendo demais, lembrando de tudo o que superamos. A Emma também estava voando. Se formou, começou a carreira dela, livre da sombra de Greg e Laura. E quer saber? Eu não me arrependo das decisões que tomei. Cortar laços com Greg e Laura foi difícil, mas foi necessário. Minha vitória veio dos Millers, da Emma e da família que eu construí. Não de laços de sangue, mas de quem realmente esteve presente. E no fim das contas é isso que importa. Família não é sobre DNA, é sobre quem fica, quem te apoia, quem te ajuda a se tornar a melhor versão de si mesmo. E a família que eu escolhi é tudo o que eu sempre sonhei.